A diferença entre o cara que tem coragem e o cara que é um covarde, ela é muito pequena. Muito pequena. Tanto o corajoso quanto o covarde, diante de um desafio, eles sentem medo. Mas a diferença acontece naquele segundo em que o corajoso parte para o desafio e o covarde se torna um escravo do desafio. Se torna um escravo dos seus medos, das suas inseguranças. O corajoso, ele não vai e faz. Ele vai lá e tenta fazer. E ele não consegue fazer de início, mas ele aprende. Ele vai cambaleando, ele vai caindo, ele vai com medo, mas ele vai. Essa é a diferença entre a pessoa que chega lá e a pessoa que fica reclamando e criticando o outro que chegou lá. Então, tem gente num outro jogo falando para você o que você deve fazer, mas é muito difícil para você mudar. E esse novo jogo que você quer chegar, ele não admite algumas coisas. Ele não admite vitimização. Ele não admite crítica. Ah, aquele cara dali, a culpa é dele e tal. Troca a palavra culpa pela palavra responsabilidade. A responsabilidade é sempre sua. Ah, eu não fiz aquilo porque a minha esposa... Não foi a sua esposa, foi você. Ah, eu não fiz aquilo porque o meu chefe... Não foi o seu chefe, foi você. Ou então, porque o meu empregado, ele não serve para nada. Não é ele, é você. A responsabilidade de fazer ou não fazer é completamente sua. É assim que você cresce. É assim que você chega realmente onde você quer chegar. Então, nesse novo jogo que você quer chegar, ele não admite alguns comportamentos que você hoje tem. E você fala, não, Conrado, eu não tenho. Não, você tem, porque você não está lá, você está aqui, você tem a vida que você merece. Isso é pesado, né? Mas se você reclama da sua vida hoje, você tem a vida que você merece ter, você está completamente preparado para ter essa vida que você tem. As suas atitudes te levam a essa vida que você tem. Os seus comportamentos, a maneira como você gera o seu tempo, a sua capacidade de se vitimizar, tudo isso prepara você para ter a vida que você tem agora. Então toma muito cuidado para você não achar que você merece mais do que na realidade você não merece, porque você não tem as atitudes necessárias para estar no outro jogo. A nova moeda não é mais o dinheiro, é o tempo. O tempo que você dedica para se preparar para alguma coisa. O tempo que você dedica para se transformar, se tornar aquela pessoa que você quer ser. Mas aquela pessoa que você quer ser, de repente, uma pessoa que acorda cedo para fazer academia, e você sabe disso, e você acorda. Aquela pessoa que você quer ser é uma pessoa que lê pelo menos 1 hora por dia, e você lê 1 hora por dia. Aquela pessoa que você quer ser é uma pessoa que fala inglês fluentemente, e você estuda, você se boicota, você se coloca para baixo, porque quando você começar a fazer alguma coisa, você vai encarar a sua incompetência naquilo. Isso é natural, isso é normal. A moeda hoje é o tempo que você dedica a cada coisa, para você se transformar na pessoa que você quer ser. Senão a vida vai passar. E a maior dor do ser humano não é a dor do parto, é a dor do arrependimento. Quando você chega com 80 anos, você olha para trás e fala, o que eu fiz com a minha vida? Ou pior, o que eu não fiz com a minha vida? Só que o tempo já vai ter passado. Você não vai conseguir mais recuperar isso. Não tem segredo, mano. Se você quiser ter sucesso na sua vida, resultado, você tem que se entregar. Quer ser bem sucedido? Se entrega. Quer ser inteligente? Se entrega. Quer ter shape? Se entrega. Eu conheci gente já na minha vida assim, que nunca passou de 300 quilos no leg e uma perna gigante, sabe? E já vi gente pegar 1 tonelada nessa, também tem a perna grande. Mas o que essas pessoas têm em comum? É a entrega. Enquanto vocês estão brigando quem treina melhor, ou mais bonito, ou mais correto, ou mais carga, não, eu tô defendendo quem tá se entregando mais, ó. Coração, meu irmão, não importa. Você pode vir com o melhor treino do mundo, o mais do mundo, se não tiver entrega, mano,
que isso significa pra mim? Nada. Pra um cara chegar e dar a volta por cima, ele tem que ter entrega. Pra ele chegar e provar que os outros estão errados, ele tem que se entregar. Quem tem esse espírito se conecta comigo, sabe o que é. É sobre isso. A sua vida não vai ficar mais fácil, cara, porque você vai precisar passar pelo deserto para chegar onde você quer. Jesus Cristo teve seu momento de passar pelo deserto. Moisés teve o seu momento de passar pelo deserto. Todo grande empresário, artista, jogador de futebol, teve o seu momento de passar pelo deserto para chegar onde chegou, cara. Mas eu quero que você entenda que você não precisa que o seu pai e a sua mãe acreditem em você, que seus amigos acreditem em você, porque eu acredito em você. Eu sei que você vai chegar lá, porque você vai se dedicar, você vai se esforçar, você vai estudar e você vai fazer acontecer, porque você não é um fundo, não é um preguiçoso. Eu sei disso. Então começa a agir como um cara corajoso, porque o que te falta para vencer é coragem. Eu saio de casa certo do que eu vou fazer o meu melhor. Independente do clima, independente do ambiente, independente do dinheiro. Porque eu aprendi que se você for esperar, a vida tá perfeita para você fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. O diamante, ele é uma pedra bruta. Para brilhar, ele tem que ser lapidado. A lapidação é na porrada. Se eu sou isso aqui hoje, é porque eu apanhei demais. A vida me ensinou a ser forte. Faz o que tem que ser feito porque já foi. É o agora, meu irmão. Não vai haver o amanhã. Por isso que eu costumo dizer muito, faço um momento de reflexão. Se algumas pessoas não tivessem existido na sua vida, onde é que você estaria agora? Aonde? Pega 5 pessoas na sua vida e exclui completamente do teu mapa. Quem seria você? Agora. Então isso, pra mim, é lição que eu dou para esses moleques hoje. Essa é a minha função hoje, é servir. Tentar fazer que eles absorvam pelo menos um pouco. Porque pra passar honra, tem que ter honra. O game real é, pra onde você vai quando a sua vida for eterna. Isso aqui é uma vida passageira, vai durar 70, 80 anos, mas todo mundo vai comer capim. Pra onde você vai quando isso aqui acabar? A gente tem que se fazer essa pergunta. O ser humano, ele precisa se fazer essa pergunta, porque isso vai determinar o caráter e vai determinar as decisões que as pessoas tomam. Tô falando de experiência de vida, de influência de verdade. Quando você morrer, quando o seu dia acabar, quando você for daqui pra melhor, né, cara, isso aqui tudo vai ficar. A gente acredita que quando a gente chega no céu, todas as nossas obras vão passar pelo fogo. O que for feno e madeira queima, o que for prata e ouro e joia vai ficar. E o que é prata e ouro pra Deus? Não é a mesma coisa que é pra gente. São obras que você fez realmente pra ajudar pessoas, salvar almas, porque o verdadeiro game é uma briga pela sua alma entre o inimigo e Deus. Eu nunca vou ser perfeito, ninguém vai ser perfeito, mas Deus vê a intenção no coração. Eu erro, e assim que eu vejo que eu errei, eu tento consertar e peço perdão, e tento mudar e tento avaliar. Cara, acontece que se você faz o mínimo hoje, se você tiver um mínimo de disciplina pra melhorar tua aparência, melhorar tua comunicação, melhorar teu shape, e ainda corre atrás de grana, de sucesso, você vai engolir essa geração atual. Essa geração atual tá cheio de menino que morre de medo de dor e desconforto. Se você é homem, te fazer um mínimo hoje, você vai engolir metade dessa criançada, velho. Tem jeito. É isso que eu falo, se você sonha, você consegue. Mas você não pode sonhar dormindo só. Você tem que sonhar fazendo para acontecer. A internet, o imediatismo, ele vem devastando. Então todo mundo quer tudo para ontem. Isso é legal, porque você também abrevia muita dor, muito sofrimento, às vezes perda de tempo. Mas por outro lado, não te traz maturidade de absorver certas coisas. Eu vou ficar batendo boca com você, querendo provar para você que eu tô certo? Você enlouqueceu? Eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho que estar em paz comigo. Quem assumiu a responsabilidade comigo fui eu. Esse é o meu compromisso. Eu tô numa nobre missão aqui. Corrigir os meus defeitos numa caminhada de redenção absurda. Para ser o melhor ser humano que eu possa ser. Muita gente confunde disciplina com motivação. As pessoas acreditam que motivação é a empolgação, é a euforia. A motivação é o motivo pela qual tu age, é o motivo pela qual é a razão para aquilo que tu busca. Normalmente uma pessoa motivada é uma pessoa disciplinada. Automaticamente uma pessoa que não tem disciplina é uma pessoa que não tem objetivos claros, objetivos definidos. Mas, pô, irmão, se tu quer ter realmente um significado, uma mudança de vida, você tem que praticar. Ah, mas qual livro que eu vou aprender mentalidade? Vivendo, camarada. Vivendo. Eu não aprendi nenhuma mentalidade com livro. Ah, mas você cita livro. Eu tive experiência de vida, eu vivi, e aí eu vou lá, consulto um livro pra entender se a minha experiência é obtusa ou ela é plural. E aí eu divido com vocês.
É assim que funciona. Então tem que praticar. E esse aqui é mais um ensinamento que tem que praticar, filho. Se não praticar, ele não tem fundamento. Antes da gente falar do medo da morte, eu vou falar de algumas outras coisas. Tem um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Quem não leu, eu recomendo que leia. É um livro muito bom, né? Basicamente, o livro, o cara dá um passo a passo como você curar uma crise de pânico ou uma crise paranoica. Ele faz um simulado de uma entrevista dele com o diabo, muito parecido como Platão falava de Sócrates, simulava um diálogo. E na simulação desse diálogo, ele vai dando o passo a passo, o caminho de se libertar do diabo é o caminho da coragem. O caminho do medo é a semente que o diabo usa para parar a evolução humana, para conter as pessoas na alma pequena. E aqueles que sabem onde querem chegar e têm coragem para exercer isso, nunca vai conseguir chegar. E lá ele dá uma porcentagem que só 2% do mundo consegue ter essas duas coisas, né? Saber onde quer chegar e coragem. Algumas pessoas sabem onde quer chegar, mas não tem coragem para enfrentar. E se aproveita disso. Ele planta o medo, cria a dúvida, fragmenta a fé e torna todo mundo medíocre. E assim ele está em todas as pessoas. O livro é interessante porque ele conta a história do próprio Napoleão Hill, que estava passando por um momento de crise de pânico. E a alegoria do diálogo nada mais é que um passo a passo para ele curar essa paranoia que ele estava criando, esse sofrimento que ele estava desenvolvendo. Então é um livro que eu recomendo que todos leiam. E lá, de forma muito clara, ele esclarece que a gente tem 6 grandes medos. O medo maior é o medo da morte. Ele fala que o medo da morte é o medo mãe, né? A mãe de todos os medos. Mas o medo da morte se fragmenta por vários outros medos, que é o medo de doença, o medo da solidão, o medo de violência, o medo de risco, né? É o medo de ficar pobre, o medo de passar fome, o medo de crítica. E aí todos esses medos são oriundos do medo da morte. E aí esses medos se ramificam entre outros medos, né? Que a gente vai alimentando. Mas é interessante a gente saber que uma criança, quando nasce, o cérebro dela, ele é quase uma página em branco. Ele não é uma página em branco, ele tem muita informação ali, mas ele ainda não sabe conectar o que é essa informação com o que é verdade. A gente tem algumas coisas já previstas, a gente já tem no nosso cérebro que o medo é segurança, satisfação dá prazer, que raiva dá força. Só que a gente não sabe o que dá raiva, a gente não sabe o que, então não está codificado. As experiências que essa criança vai tendo com os seus tutores, por isso a influência de pai e mãe é tão significante, vai fazendo ela preencher como interpretar cada situação. Mas a criança basicamente nasce com 2 medos base, que é medo de cair e medo de barulho, que são problemas primitivos que neutralizavam a vida. Então um barulho às vezes era uma agressão, então se afasta, ou um romper de alguma coisa, ou uma pedra que cai, um trovão. E cair, né, era aquela autolesão que sempre se promovia, tu tropeçava, tu não sei o que. Então a criança ela vai aprendendo pelo medo de cair a tentar se estabilizar e sempre se afastar do que causa barulho. Então pode ver que quando alguém rompe em agressividade, tende a aumentar o tom de voz, tende a... E você, se agir por ato reflexo, você tende a se encolher. Se você também não tiver em embate, né? Se você não tiver já na disposição para o ritual da briga. Então, a gente nasce com basicamente 2 medos. Os outros, a gente vai preenchendo por experiências. E aí, por isso que eu falo para vocês, muitos problemas que a gente não enfrenta na infância vão levar a vida inteira de desgaste. Então, assim, eu digo que eu não sou contra o bullying. E é importante. Caraca, como assim? Cara, não é o bullying que faz ninguém ser mal, não é o bullying que faz ter ataque na escola, é a falta de estrutura familiar. Bom, mas o bullying é importante porque ele é um ensaio em uma fase da vida que não tá valendo muita coisa. Então, resolver o seu problema com o cara que causa bullying vai te ensinar a resolver diversos problemas ao longo da sua vida. Eu acho que o mais importante de tudo é a sua fé. O quanto que você acredita, não no que os outros falam, mas sim naquilo que você acredita de você. Porque às vezes você tá do meu lado, você acredita em mim, mas às vezes você vê um obstáculo e você fala, pô, será que dá? Será que ele é capaz? Mas o quanto você acredita. Quando você passar disso que você acredita verdadeiramente, você tem que estar cercado das pessoas que querem o seu bem, sabe? Você tem que estar numa equipe, mas em qualquer coisa que você vai fazer, você tem que estar cercado de pessoas que querem realmente o seu bem, que vão te xingar, que vão brigar com você, que vão te dar esporro na hora de verdade que tem que dar. Porque aí você vai continuar na linha. Porque às vezes a gente somos seres humanos. Você sozinho, às vezes, pô, não sei o que você já desviou. E aqui, ó, centrado 100%, acreditar verdadeiramente que você pode, ter fé, sabe? Minha mãe sempre falou assim, se for pra sonhar, sonha alto. Eu não sonho em ter um Fusca, sonho em ter uma Ferrari. Nunca pensei em ter um Fusca na minha vida. Nunca quis. Sempre sonhei em ter uma Ferrari. E vou ter, sabe? Sempre sonhei nisso. Ah, ter um barraco? Não, quero ter uma casa, quero ter uma mansão. Comprei minha casa agora,
tem um ano, vou fazer um ano agora. Minha casa é linda, maravilhosa. Quando eu levei meus pais pra ver, minha mãe parou e falou, depois que ela chorou, ela falou assim, e agora? Eu falei, quero estar melhor. Não é você se achar, não é você ser arrogante. Quando você fala assim, tá bom pra mim, você parou com tudo, pai. Você não vai querer treinar, você não quer mais trabalhar, você não quer mais se dedicar, porque você falou que tá bom pra você. Quando você quer algo a mais, você se dedica mais por isso. Você trabalha todos os dias, você acorda cedo, você sai na chuva, você sai no frio, você sai no sol. Você não deixa de ir pra festa, você deixa de comer uma coisa ali, você deixa de sair com uma pessoa pra você focar no que você quer mais importante pra você. E se você se foca nisso, isso te deixa feliz. O cara que tá lá de fora, que tá bebendo, que tá na festa, fala, pô, mano, carinha não faz nada, pô, não sai, que deve estar a vida mó triste. Da hora. Você fala, pô, legal. Olha tudo que eu tenho, olha tudo que eu venho conquistando, olha as pessoas que eu venho ajudando, olha o que eu venho fazendo e crescendo. Então acho que é isso. É foco, dedicação, fé, tá perto das pessoas que verdadeiramente querem o seu bem. É ridículo. Você ora pela chuva e tem que estar disposto a lidar com a lama. Tá ligado? A dor, o cansaço, tudo isso faz parte do processo do crescimento. Se tá difícil pra você, é sinal de que você tá plantando alguma coisa. Ou tá muito difícil porque você tá dormindo, não tá fazendo nada, que aí sinto muito, não sou eu que vou te ajudar. Mas, mano, se você tá plantando alguma coisa, se tá querendo alguma coisa grande, vai dar problema, vai dar trabalho, vai dar errado antes de dar certo, vai ficar difícil antes de ficar fácil. É assim que funciona. Não adianta querer pular esse gap. Mano, é difícil. Você quer? Tem que fazer.